Tô na área, Malfalados. Eu tô gravando esse vídeo aqui só porque tinham muitos pedidos aí, de vários inscritos, pedindo aí pra eu comentar sobre essa postagem que a UEFA fez, essa matéria aqui do dia 4, então no caso sexta-feira, revelando aí novamente o resultado de uma partida futura, revelando aí escancaradamente o título do Liverpool. Lobo Negro é um grande delegado de uma vila que fica bem distante. Mensageiro que cruzar o seu caminho se transforma em defunto num instante. Certo dia uma quadrilha de bandidos na vila chegou pra bagunçar. Lobo Negro com seu forte cano longo com os bandidos desse jeito foi falar. Primeiro, eu nem ia comentar sobre isso, cara, porque tá bem evidente que a UEFA tá fazendo propositadamente para expor realmente que eles mandam um resultado, e é assim que é, e é assim que será, e doa quem doer. O que eles estão mostrando é isso. E grande parte do público, nesse transe coletivo, ainda ficam nessa. Será que é? Será que não é? Porra, gente. Francamente, porra. Já abordei aqui diversos vídeos sobre isso, cara. Francamente, nessa notícia em especial, ainda tem a questão Salah. Porque tá nítido realmente que eles estão divulgando isso, né? Londres, Inglaterra, coincidentemente, o mesmo país aí, onde dias atrás ocorreu o caso com aquele bebê, o Alfie aí de 2 anos. Uma covardia realmente que fizeram. O globalismo atuando intensamente na Inglaterra. Eu lembro que eu li uma notícia, se eu não me engano, semana retrasada, que pelo jeito seria aprovada uma lei que se você olhasse para a pessoa na rua e a pessoa achasse que você olhou com uma má intenção referente a ela, você poderia ser processado. Isso é verdade. Eu só não sei se essa lei foi aprovada ou não, mas só para você ver o nível aonde esses caras estão chegando na Inglaterra. E com essa publicação da UEFA fica mais evidente aquela continuação da alegoria das cruzadas. Teremos aí uma outra batalha. Eu lembro que um inscrito, eu não lembro o nome, ele mandou uma notícia aqui. Aliás, acho que foi uma teoria dele. E ele abordou que poderia ser uma alegoria referente à reconquista da Península Ibérica. Com essa notícia aí postada no site da UEFA, é muito provável que seja realmente sobre as cruzadas, porque se fosse pela reconquista da Península Ibérica, teria que dar Real Madrid. Só vocês pesquisarem aí essa história toda, foram batalhas que duraram vários séculos, mas o que está evidente aí é realmente Salah, a vitória do Liverpool, remontando realmente as cruzadas. Aí o Henrique Silva aqui pediu para eu comentar sobre o Bolsonaro, o que eu achava sobre o Bolsonaro. Bom, cara, eu tinha feito um vídeo aqui só sobre esse tema Bolsonaro. Aí nos próximos dias eu vou até repostá-lo novamente. E nesse vídeo eu afirmo que as causas que Bolsonaro defende são as mais viáveis para quem luta contra esse regime socialista. Assim, cara, pra eu, que ultimamente tô lendo várias coisas sobre economia, sobre mercado financeiro, fica difícil eu dar uma opinião e ao mesmo momento ignorar a importância que um indivíduo tem acima de tudo nessa história. Mas se eu for dar uma opinião baseada no que o Estado, até certo ponto, está autorizando, talvez visando aí uma mudança gradual, a melhor forma seria Bolsonaro realmente. Mas o ideal é claro, livre mercado. Ponto. Livre mercado. Liberdades individuais, tudo como deve ser. Por isso da importância das pessoas se interessarem, das pessoas buscarem o conhecimento referente a esses temas. Porque enquanto isso não acontece, a voz da maioria desses grupos se torna mínima, cara. Mínima num mar de peixes gigantes querendo obter vantagem sempre. Isso é foda. A cena atual brasileira, seja ela política, seja ela ideológica, me enoja bastante. Mas vou ver aqui se nos próximos dias eu posto esse vídeo dos 5 motivos positivos para votar em Bolsonaro.
Agora eu vou mandar os salves. Um salve pro Leking, Arthur Rodrigues, Douglas Silva, salve. Nem a História Sabia, Juan Gabriel, Marcial Rodrigues, salve. Matheus Moreira, Marcelo Alves, Gilberto Carvalho, Ícaro Souza, Maxwell Avelino, salve. Bruno Pacheco, Davi Braga. Tinha umas salves. Eu vou ter que fazer uma série de vídeos aí também respondendo mais perguntas, porque tinham várias. Ultimamente eu tenho feito muitas coisas, cara. Aí não tá dando pra fazer vários vídeos seguidos. Mas eu vou ver se eu faço aí e respondo todo mundo. É isso, mal falados. Tamo junto.